Olá, meu nome é Lorival Fernandes Rocha Farias, sou estudante de agronomia do 10º semestre e o tema do meu trabalho de conclusão de curso é manejo do solo, do cerrado e para a cultura da soja. Introdução. O bioma do cerrado é considerado o segundo maior e representa maiores riquezas quanto à biodiversidade, biodiversidade brasileira, sendo o berço de muitas espécies vegetais e animais. A soja está entre as atividades econômicas que mais cresceu. Isso está relacionado ao desenvolvimento e estrutura de um mercado internacional bem sólido, que visa a utilização desse grão como uma importante fonte de proteína vegetal e na utilização de alimentação humana e animal. Neste trabalho serão abordados sobre o bioma do Cerrado e a história da soja no Brasil, na qual será exposto sobre o conhecimento acerca dos tipos de solo que existem no bioma do Cerrado e a forma de manejo adequado para o cultivo da soja. Bioma do Cerrado e soja. O bioma do Cerrado está relacionado com a formação vegetal que representa as características da região central do país, portanto, é responsável por dar origem às principais bacias hidrográficas do Brasil, pelo fato de possuir área com números elevados de nascentes, considerando o berço das águas, porém, mesmo sendo de grande importância econômica e social do país, as águas têm sofrido com devastações pela ocupação desenfreada das áreas, incluindo em torno de nascentes, matas ciliares. Portanto, começa a se pensar cumprir lei de recuperação das áreas devastadas. Pode ser verificado que a ocupação intensiva da área do Cerrado tem apresentado grande ameaça para a biodiversidade, sendo, entre os outros fatores, a causa da degradação do bioma. Vale destacar que ocorre constantemente a intensificação do desmatamento, que abre espaço para o desenvolvimento da agropecuária. O impacto ambiental causado pela atividade de agropecuária apresenta consequências que afetam na qualidade do solo, da água e a do ar. Devido ao elevado grau de desmatamento, verifica-se que esse impacto acarreta de forma direta do estoque de carbono do cerrado, sendo essa fonte fundamental para a emissão dos gases do efeito estufa, que se encontra dentro do panorama brasileiro. Portanto, a conservação dos biomas do cerrado pode representar a redução imediata nas emissões, inclusive na absorção de carbono. Constituição do bioma do Cerrado. O bioma do Cerrado é constituído por vegetal que apresenta características da região central do Brasil, no qual é designada de savana brasileira, sendo composta por uma vasta biodiversidade, variando desde a formação campestre até florestais, no qual é a mais rica em variedade de flora, sendo mais de 7.000 espécies. Nos cerrados são encontrados sistemas de veredas características por possuir solo hidromórfico e a mudança da palmeira buriti, possuindo um sistema de drenagem superficial e mal delimitado, sendo regulado pelo regime climático da região, que é encontrado nas nascentes, conforme pode ser visto na figura onde mostra o mapa dos biomas. A reserva legal é um imóvel rural coberto por vegetação natural. Pode ser explorado conforme o manejo florestal sustentável. Apresenta limites estabelecidos em lei para cada tipo de bioma, em que se encontra a propriedade abriga parcela representativa do ambiente natural de cada região no qual está inserida a biodiversidade. Para tanto, a reserva legal apresenta a seguinte porcentagem para cada bioma: 80% em área de floresta da Amazônia Legal, 35% em área do Cerrado da Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% na forma de compensação de área, 20% em área de floresta e 20% em área de campos gerais. História e fenologia da soja. A soja é uma das culturas mais importantes no Brasil. Sua origem é incerta, mas cases que provém do centro da China. Posteriormente, ela foi introduzida nos Estados Unidos, semelhantemente no Brasil, por causa da característica do ecossistema da região sul com as dos Estados Unidos.
É uma planta anual herbácea, sendo incluída entre as dicotiledôneas, e que possui sua estrutura folhas, caule, flor, raiz, vasos e semente ou grão. Possui grande variabilidade genética, com grande influência no meio ambiente. É dotado de crescimento vegetativo, crescimento reprodutivo. No, no vegetativo são compreendidos os estados VE, VC, V1, V2, V3 e VN, que são contados com a quantidade de nós emitido pela planta. No reprodutivo são compreendidos os estados entre o R1 até o R8, que é o estado de maturação. Esses grãos são utilizados para alimentação humana e fabricação de biodiesel, lubrificante, desinfetante, entre outras funções, além da sua utilização para farelo animal e atuações na agropecuária. A produção brasileira de soja é tida como a principal cultura no Brasil, devido ao seu grande e positivo avanço, sendo impulsionado pelo aumento da área semeada e também por aprimoramento das técnicas de manejo utilizadas no campo. Tipos de solo existentes no Cerrado. O sistema morfoclimático da região do Cerrado é composto por dois tipos de solo, de formas de relevo diferentes, estando relacionado com a composição climática e caracterização vegetal. Em sua maioria, os solos do Cerrado predominam o latossolo, tendo acidez acentuada, ou pode existir também o jazissolo. As texturas do solo predominam entre frações de areia seguida por argila e podendo conter uma quantidade de silt, predominando a maioria do solo do cerrado aos arenosos, areno-argiloso, argilo-arenoso ou argiloso, na qual apresenta baixa capacidade no processo de retenção de água. Consequentemente, o teor de matéria orgânica é menor, ficando entre 3 a 5%. Em período de seco, o processo de decomposição dos humus se torna lento. O principal aspecto relacionado ao solo do cerrado são os elevados processos de profundidade e porosidade, permitindo com isso a infiltração das águas, mesmo o escoamento superficial, aumentando consequentemente quando está em período chuvoso. Mesmo apresentando alto índice de infiltração da água no solo, existe uma limitação em relação à limitada capacidade de armazenamento da água. Enfatiza que devido à ausência de fertilidade do solo cerrado, então os grandes agricultores buscaram por intermediações por meio de aplicações técnicas que sejam específicas, como por exemplo calagem, que tem a função de corrigir a acidez do solo, um calcário e as adubações fosfatado, nitrogenado, potássica, entre outras. Latossolos são formados pelo procedimento que é conhecido como latosização, consistindo em remoção da sílica e das bases que estão presentes no perfil. Apresenta solo minerais que não são idomórficos, apresenta profundidade considerável, horizonte B, mais espécies tendo uma sequência de horizonte A, B e C, com pouca diferenciação, sendo as cores variadas entre vermelhas muito escuro, amarela, e na qual as escuras predominam mais no A, as cores vivas no B e as cores mais claras no C, conforme pode ser visto na figura 3, que apresenta o latossolo. Os latossolos apresentam elevado grau de endeperização, na qual são pequenas as reservas nutricionais para as plantas, sendo representado de baixa a média capacidade de trocas catiônicas, que por sua vez, quando maior que 95 estão os latossolos, são distróficos e também ácido, apresentado o pH 4 e 5,5. Os teores de fósforo que se encontram disponíveis são muito baixos, inferiores a 1 mg decímetro. Podosólicos ou azissolos. Os azissolos, também conhecidos como podosólicos, são solos minerais não idomórficos e que apresentam horizonte A ou E, que é o horizonte que prende argila, matéria orgânica e ferro, tendo a coloração mais clara e em seguida apresenta o horizonte B textural, sendo visível a diferença
entre os horizontes podizólico no B e a coloração que é avermelhada até amarelada, tendo os teores de dióxido de ferro inferior a 15%, podendo ser eutófico ou distófico, ou álico. A profundidade pode ser variada, sendo maior a variabilidade da textura, conforme na figura 4, amostra no podizólico ou agissolo. No cerrado, a classe mais comum desses solos são os podizólicos vermelho e amarelo e podizólico vermelho escuro, sendo esse último distinto em relação à cor avermelhada escura, onde o teor de óxido de ferro é mais baixo. Vale ressaltar que alguns solos podizólicos podem expor características intermediárias em outras classes de solos. O solo agissolo que for distófico e álico, além de apresentar limitações em relação à fertilidade, também apresenta problema com a eficiência no procedimento de adubação e calagem, e seja relevo ondulado, forte ondulados, no qual se torna imprescindível a utilização de forma ostensiva de práticas convencionais no solo, que seja evitada a perda de corretivo e fertilizante aplicados. O solo que for eutrófico não apresenta existência de limitações quando relacionado à fertilidade, porém ocorre um processo de retirada constante dos nutrientes que forem representados às plantas cultivadas, processo erosivo em área com maior declive e reduzir o fornecimento de nutrientes. Manejo dos solos do cerrado para a cultura da soja. O solo que pertence ao bioma do cerrado caracteriza-se por ser acentuado e apresentar elevado grau de acidez, que na maioria das vezes pode ser ocasionado pelo intempéries climático causado dessa acidez, como por exemplo clima, água, vento e na qual aconteceram por lixiviação, diminuindo com isso a fertilidade do solo e os tornando ácido. A maioria dos solos do cerrado são constituídos por latossolo, que é altamente intemperizado, e o jazissolo, que apresenta severas limitações no processo de produção dos alimentos devido à baixa fertilidade do solo, que é natural do solo. A acidez do solo, que apresenta baixa disponibilidade, são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, boro e cobre, dos quais possuem elevada saturação do alumínio e capacidade de fixação de fósforo. O manejo adequado do solo e a sua utilização tem a função de proporcionar condições que sejam favoráveis ao processo de germinação das sementes, obtendo o crescimento das raízes e a disposição da cultura, da água e dos nutrientes dos quais necessita, e contribuindo para o controle das pragas e doenças, além das plantas invasoras. As operações que são realizadas para o manejo do solo são realizadas com a utilização do trator e no sistema de trator agrícola, e de forma que apresenta com um custo mais elevado pelo fato da utilização de adubação e defensivo químico, e com isso obtém-se mais despesa, e por isso que alguns agricultores tendem a atuar com maior sustentabilidade. Deste sistema exige que seja realizado de forma adequada, na qual a redução dos custos na produção de lavoura. Vale ressaltar que o dimensionamento das formas corretas dos tratores também auxilia o preparo do solo convencional de forma adequada. O sistema de preparo reduzindo o solo implica no qual o processo de redução das operações de preparo do solo sendo bastante difundido no estado brasileiro, em que a realização por meio da utilização e escarificadores, que normalmente são equipados com um disco de corte na parte de frente e da cada haste para cada área em que o solo apresenta palha na superfície como forma de cobertura do solo. O sistema de plantio direto apresentou consolidação com uma tecnologia revolucionária, convencionalista, em que teve aceitação imediata, conservacionista, em que teve aceitação imediata pelos agricultores, de forma que o sistema for adaptado a diferentes regiões e níveis tecnológicos, trazendo benefícios para a lavoura. Porém, um sistema de produção requer cuidado no processo de implantação na lavoura, principalmente de grandes culturas, mas depois de estabelecido, os benefícios tangem desde a cultura até mesmo o solo, e o custo para os produtores se torna menor em relação aos demais. Quando trabalha com espaçamento e densidade e uniformidade
no processo de semeadura sobre a produtividade da soja, pode-se verificar que ocorre alta produtividade do grão da soja. Este trabalho teve o intuito de apresentar sobre o bioma do Cerrado e o manejo do solo do Cerrado para a cultura da soja no Brasil, apresentando sobre os tipos de solo mais comuns no Cerrado, que são os latossolo e azossolo, conceituando sobre a soja e o manejo adequado para o cultivo da soja. E essas são algumas referências abordadas. Obrigado.